Eu sou o Vincent e hoje conto uma história que aconteceu em uma cidade mineira onde as tardes costumam ser tranquilas. Mas naquela quarta-feira de setembro, nada foi comum. Começa assim. Uma mãe de 30 e poucos anos, empresária discreta, dedicada à filha pequena, não apareceu na escola para buscá-la. Era algo impensável para quem a conhecia. Ela nunca falhava. A professora estranhou, ligou para a família e a irmã mais velha decidiu ir até a casa para entender o que estava acontecendo. Quando chegou, o portão estava fechado, mas não trancado. Por dentro, silêncio absoluto. Ela entrou chamando o nome da irmã, esperando ouvir passos leves ou risadas de criança. Em vez disso, encontrou a porta principal entreaberta. Logo na entrada da sala, a cena que mudou para sempre a história daquela família. Ingrid Emanuele Santos estava caída, as mãos amarradas para trás e um corte profundo no pescoço. A irmã recuou, gritou por socorro, mas já era tarde. Ingrid, mãe de uma menina de apenas 3 anos, estava morta. A polícia foi acionada de imediato. Em pouco tempo, a casa simples, antes cheia de vida, tornou-se cenário de investigação. O bairro inteiro, conhecido pelo sossego, mergulhou em medo e silêncio. Não havia sinais de arrombamento nem roubo, apenas um crime brutal e calculado. Câmeras de segurança da rua revelaram um detalhe arrepiante. 2 homens chegaram em uma motocicleta pouco depois do meio-dia. Tocaram a campainha e chamaram a vítima. Vestiam mochilas de entrega. Um deles pediu um copo de água. Ingrid abriu a porta, talvez pensando ser um pedido de comida. Em menos de 5 minutos, eles saíram. A imagem dos falsos entregadores correu a cidade. Quem assistia ao vídeo sentia o estômago revirar, a frieza dos movimentos, a precisão do tempo. Não era um assalto comum. Era execução. Os investigadores descobriram que aqueles homens tinham passado cerca de 10 dias rondando a região. Eles observavam a rotina de Ingrid, anotavam cada passo. Tudo indicava que alguém havia encomendado a morte dela. Mas quem teria interesse em eliminar uma mulher tão reservada e dedicada à filha? Enquanto a cidade buscava respostas, a polícia trabalhava sem descanso. Imagens de uma sorveteria mostraram um dos suspeitos pouco depois do crime, usando o mesmo boné da filmagem da rua. Esse detalhe foi a chave para o rastreamento. As buscas levaram as equipes a informações importantes. Os 2 homens não eram de Minas Gerais. Um vinha do Tocantins, o outro do Pará. Eles haviam fugido em direção ao centro-oeste. Dias depois, a polícia recebeu uma pista de que os criminosos estavam em um ônibus de 2 andares que seguia para o norte do país. Em uma operação rápida, agentes de Minas e de Goiás interceptaram o veículo na cidade de Itumbiara. Lá estavam eles, sentados em poltronas diferentes, tentando parecer passageiros comuns. Os nomes: Antônio Carlos Nunes da Silva, 36 anos, e Rail Nonato Miranda, 29. Com eles, os policiais encontraram um revólver, roupas usadas no dia do crime e algo que fez a investigação ganhar ainda mais força. Uma pulseirinha com o nome da filha de Ingrid. Levados para interrogatório, os 2 foram confrontados com as provas. Antônio decidiu falar. Disse que recebeu R$5.000 adiantados e que o pagamento total seria de 80 mil para ser dividido com o comparsa. Vim cumprir uma ordem, declarou. A missão era tirar a vida de uma pessoa. Mesmo com a confissão, a pergunta essencial continuava sem resposta. Quem pagou por aquela execução? As investigações apontaram uma possível ligação com o ex-marido de Ingrid, que mora no Tocantins, mas até o momento a polícia não divulgou um mandante oficial. O enterro de Ingrid aconteceu em um cemitério particular de Governador Valadares, sob forte comoção. Amigos, vizinhos e parentes choraram em silêncio, muitos sem acreditar que algo tão cruel pudesse acontecer em um bairro tão tranquilo. Hoje, quando olho para esse caso, penso em como tudo parece ter sido retirado de um filme. Só que é real.
Dois homens se disfarçam de entregadores, observam a rotina da vítima por dias e executam um crime em plena luz do dia. Planejamento frio, dinheiro sujo. Uma criança de 3 anos sem a mãe. Este é um lembrete sombrio de que o mal pode estar em qualquer esquina, usando um uniforme comum e um sorriso educado. Aqui é Vincent, e este foi mais um relato real do Diário de Terror. Comente, quem você acha que mandou matar Ingrid Emanuele Santos? E lembre-se, a história que assusta mais é sempre a que poderia acontecer ao lado da sua casa. Eu já entreguei pedido em lugar com rato passando pelo pé. Já entrei em condomínio com cheiro de gás no corredor. Já peguei lanche em bar que tinha briga rolando no fundo. Mas nada. Nada me deixou com a sensação que eu tive naquela noite. Nem na hora. Foi depois, quando eu juntei as pontas. Tava chovendo, como sempre. Chuva fina, mas constante. Aquela que molha por dentro do capacete, escorre na gola da blusa. Sábado, começo da noite. Eu já estava quase encerrando. Apareceu um pedido de hambúrguer, ali pela zona norte de Porto Alegre. Não era um lugar que eu costumava pegar, mas estava pagando bem e dizia, pronto para retirada. Essas palavras me ganharam. Pronto para retirada. Era só passar, pegar e levar. Quando eu cheguei, a rua estava vazia. Postes meio apagados, tudo molhado. O restaurante era num ponto antigo, parecia ter sido uma lanchonete nos anos 90. Fachada gasta, portão meio abaixado, mas estava com uma plaquinha de LED acesa, placa piscando. Fiquei em dúvida. Desci da moto, fui andando devagar. Olhei pela portinha de vidro, tudo escuro lá dentro, só uma luz no fundo, cozinha talvez. Aí eu bati, uma vez só. Já estava pensando em cancelar o pedido quando o portão rangeu e um homem apareceu. Ele era alto, magro, estava com um avental branco. Quer dizer, era para ser branco, mas estava manchado. Um marrom escuro, seco, irregular. E o pior, ele não olhou na minha cara, só empurrou o pacote na minha direção. Plástico transparente, bem amarrado, com o logo do app colado. Nem falou o nome do cliente, nada. Só entregou e voltou para dentro. Fechou a porta sem dizer uma palavra. Eu fiquei parado uns segundos, o saco na mão. Aí dei um sorriso nervoso, tipo, ok, isso foi esquisito, e fui embora. Montei na moto e segui. A entrega era para um apartamento do outro lado da cidade. Uns 20 minutos. Foi no meio do caminho que eu senti o cheiro. No começo eu achei que era coisa da minha cabeça, mas não era. Não era cheiro de comida, não era cheiro de hambúrguer, de carne assada, de queijo derretido. Era doce, metálico, forte, tipo sangue quente. Sabe quando você corta o dedo e sente aquele cheiro que vem de dentro? Era isso, mas 1000 vezes mais forte. Cheiro de coisa errada. Eu quase parei no acostamento, mas segui. Só queria entregar logo e me livrar daquilo. Cheguei no endereço. Prédio simples, 3 andares, portão baixo. Toquei o interfone. Nada. Toquei de novo. Nada. Tentei ligar pelo número do app. Chamava, mas ninguém atendia. E foi aí que deu o estalo. Pensei, vou mandar mensagem para o restaurante ver se anotaram o número errado ou se o pedido voltou. Abri o aplicativo, deslizei até o histórico e o restaurante não estava mais lá. Sumiu, tipo, desapareceu, como se nunca tivesse existido. Fiquei olhando para a tela, mexendo, atualizando, nada. O nome da lanchonete virou inexistente. A logo sumiu. Nenhum pedido anterior, nenhum dado, nada. O cheiro ainda estava ali, mais fraco, mas ainda ali. Eu deixei o saco na portaria e fui embora, sem resposta, sem cliente, sem sentido. Naquela noite eu dormi mal, muito mal, mas ainda achava que era só coisa estranha, que tinha explicação. Foi no dia seguinte que veio a resposta, ou pelo menos parte dela,
Eu estava vendo TV de manhã tomando café, quando passou a matéria no jornal local. Polícia isola ponto comercial na zona norte de Porto Alegre. Denúncia anônima revela uso de cozinha abandonada como espaço clandestino de desova. Dentro, vestígios de carne humana em processo de cozimento e sangue por toda parte. O local estava fechado havia meses, sem funcionamento formal. Eu parei de mastigar. Minha mão tremeu. Voltei o vídeo. Pausei na imagem da fachada. Era o lugar. O mesmo, sem tirar nem pôr. E eu entreguei alguma coisa que saiu de lá. Agora, eu não sei se o cliente existia, se o pedido era isca, se eu fui usado para entregar algo que não devia, ou se eu fui só mais um atravessador cego que não viu nada, não entendeu nada, mas participou. O pacote ninguém nunca buscou. Eu nunca mais aceitei pedido sem ver a cozinha. E até hoje, quando sinto o cheiro de carne crua, me vem aquele gosto metálico na boca. Eu queria esquecer. Fiz de tudo para isso. Trabalhei dobrado naquela semana. Fiz entrega em bairro que eu nem ia antes, só para não passar perto dali. Fui tocando a vida. Mas uma coisa começou a me incomodar. O horário do pedido. Fui rever o print que eu tinha tirado da tela sem querer. Um print automático que meu celular salva às vezes. E estava lá. Pedido feito às 19h32, marcado como pronto às 19h34, retirada às 19h35. Só que a reportagem dizia que a polícia tinha entrado no local às 10 da manhã do dia seguinte e que o corpo principal, o que estava mais visível, segundo a perícia, já estava em estado de decomposição de no mínimo 2 dias. 2 dias. Ou seja, a pessoa que me entregou o pacote não era a mesma que foi achada lá dentro. Eu comecei a pensar, a cabeça vai longe nessas horas. Aquela entrega, aquilo não era para chegar a lugar nenhum. Não tinha cliente, não tinha comida. Era só um ritual de movimentação. Para quê? Alguns colegas disseram que podia ser só lavagem de dinheiro, que esses apps têm brecha. Outros falaram que podia ser alguém tentando mandar um aviso com o lanche. Mas ninguém tinha certeza de nada. E eu não tive coragem de contar para a polícia. Fui fraco. Fiquei com medo de me envolver. Medo de alguém achar que eu sabia. Ou que eu vi. Eu não vi, mas senti. Aquele cheiro. Aquela ausência de som. Aquela entrega sem palavras, sem rosto. E tem outra coisa. 3 semanas depois, eu recebi um novo pedido. Mesmo bairro. Nome diferente. Loja diferente. Mas o número da casa era o mesmo. Dessa vez, era um restaurante novo. Nome genérico, tipo Point do Sabor. Foto fake de hambúrguer de internet. Sem avaliações. Eu fiquei congelado, segurando o celular, encarando aquela tela, tremendo. Cancelei o pedido na hora. Nem pensei 2 vezes. No dia seguinte, o restaurante sumiu do app de novo. Foi aí que eu entendi. O aplicativo não é só aplicativo. É rota, é transporte, é máscara. Você acha que está carregando comida, mas pode estar carregando qualquer coisa, para qualquer um, com qualquer nome. E quando você entrega, você desaparece da equação. Ninguém vai atrás do entregador. Ninguém pergunta. A gente é só o meio, a ponte, a caixa que anda. Hoje em dia, toda vez que o lanche vem pesado demais, ou quando o cheiro não bate, ou quando o lugar parece calado demais para um restaurante, eu recuso. Mesmo que eu esteja precisando, mesmo que seja o último do dia, porque tem coisa que não é para ser entregue, tem entrega na que não é para chegar, e tem gente que nunca devia ter vestido um avental, muito menos feito um pedido. Eu não sei nem por que estou contando isso, para ser sincero. Porque quanto mais eu penso, mais parece coisa que nem devia ser falada. Mas não saiu da minha cabeça até hoje, então talvez seja por isso. Era quase meia-noite. Tava chovendo fino, sabe?
Aquele tipo de garoa que só atrapalha, encharca sem fazer barulho. Eu já estava encerrando o turno quando apareceu uma entrega num restaurante ali perto do Ver-o-Peso, num canto mais velho, entre uns casarões antigos e uns becos de madeira. Eu quase recusei. Quase. Mas o valor era bom e era caminho de casa. Fui. O restaurante estava com as luzes meio apagadas, mas o app dizia que ainda estava aceitando o pedido. Fiquei na dúvida. Desci da moto e bati na porta de vidro. Veio uma mulher. Ela abriu só um vão e colocou a sacola para fora, bem na altura do meu peito. Não disse boa noite, nem olhou na minha cara. Só falou: "Não abre, só deixa no portão." A sacola era normal, plástica, pesada até. Mas o que me travou foi a fita. Ela amarrou uma fita vermelha bem grossa, tipo de cetim, dando uma volta por cima da sacola toda e fez um laço frouxo, mas bem centralizado, como se fosse para entregar um presente. Eu falei, beleza. Dei um aceno sem graça e voltei para a moto. Mas já ali eu senti que tinha algo estranho. Não sei explicar. O jeito dela falar, o jeito que ela segurou a sacola. Como se estivesse se livrando de uma coisa. O endereço era num bairro ribeirinho, depois de umas pontes de madeira que cortam os igarapés. Lugar apertado, cheio de curva cega. GPS vive bugando lá, mas nunca como naquela noite. O mapa travava, voltava, virava o ícone da minha moto para o lado errado. Eu passava do destino, voltava, e ele mandava ir por outro caminho, só que o caminho dava em ponte quebrada. Dei umas 3 voltas assim, e os cachorros parecia que me viam antes de eu passar. Em cada esquina, um começava a latir. Não era normal, não era latido de defesa, era tipo, como se estivessem esperando, e aí passava outro trecho e outro cachorro fazia igual. E todos do meu lado, nunca do outro lado da rua. Começou a me dar um arrepio na nuca. Eu sou acostumado com rua, com quebrada, com beco, com os cantos fedendo a lixo. Mas aquela noite era como se tivesse uma coisa errada comigo, não com o lugar. Cheguei na casa. Era uma palafita construída alta, com umas tábuas molhadas rangendo e só uma lamparina acesa lá dentro, bem fraquinha, amarelada. Parecia uma vela, mas era lamparina. Bati palma. 2 vezes. Ninguém. Bati mais forte. Nada. Na porta tinha uma tábua solta, tipo um batente largo, meio escuro de mofo. A madeira estava molhada. Encostei a sacola ali, abaixei meio sem jeito para não derrubar. Quando fui levantar, 3 batidas, secas, do outro lado da porta, frias, como se alguém tivesse esperando só aquilo. A sacola tocar a madeira. Eu congelei. Meu corpo inteiro ficou tenso. Não ouvi passo, não ouvi chave, não ouvi respiração. Só os 3 toques. E depois, silêncio total. Nem os cachorros mais latiram, nem o som da chuva eu escutava mais. Eu não fiquei, eu juro. Eu virei as costas e fui saindo, sem correr, sem falar nada. Montei na moto devagar e só dei partida depois que dobrei a primeira curva, só quando o farol da casa saiu da minha frente. E aí, o celular vibrou. O app tinha marcado a entrega como concluída, sozinho, sem eu apertar nada. Eu olhei de novo. Confirmado. Pedido entregue. Avaliação feita. Como assim? Eu estava suando frio dentro da jaqueta. E olha que nem fazia calor. No caminho de volta, o GPS ficou normal. Os cachorros sumiram. As ruas pareceram mais largas, mais fáceis. Tudo diferente. E aí, lá pro meio do caminho, parei num posto para ajustar a mochila. Tava com a sensação de que ela estava pesada ainda, sabe? Como se a sacola ainda tivesse ali. Eu sei que não tinha. Eu entreguei. Mas quando abri a mochila, por instinto dei uma olhada. Nada demais. Só umidade e cheiro de comida. Só que aí eu percebi. A fita vermelha, a fita grossa de cetim, não estava mais lá. Eu parei. Fiquei olhando a costura do saco plástico. A comida podia até ter sido tirada, sei lá. Mas para mexer na fita, alguém teria que ter desamarrado o laço. Ou cortado. Mas ela só sumiu.
Eu sei que parece coisa da minha cabeça. Eu também tentei acreditar nisso. No dia seguinte, eu até voltei no restaurante. Mas estava fechado, portas abaixadas, nem placa na frente tinha mais, nem parecia o mesmo lugar. Eu fiquei uns 5 minutos parado na frente, tentando lembrar se tinha errado de endereço. Mas não, era ali, a fachada era igual, a esquina era igual. Só que não tinha mais cheiro de comida, nem papel no chão, nem caixa de isopor vazia, nada. Parecia que nunca tinha funcionado nada ali. E aquela fita não me saía da cabeça. Eu não sei o que tinha naquele pacote. Eu nem queria saber, mas sei que alguém pegou. E foi no exato segundo que eu deixei. Aquelas 3 batidas era o sinal. Era tipo, como se eu tivesse ativado alguma coisa sem saber. E o pior é que o aplicativo fechou o pedido sozinho, como se a entrega tivesse sido feita para ele, não para mim. Nos dias seguintes, tudo me parecia meio torto. Minha mochila ficou com cheiro de vela, não de comida. Um cheiro doce, pesado, como coisa guardada por muito tempo. Nem adiantava deixar aberta para arejar, o cheiro voltava. Teve uma hora que eu achei que era coisa da minha cabeça e joguei fora a mochila. Comprei outra. Aí passou. Só que o que não passou foi a sensação de que alguém me escolheu. Porque isso que me quebra até hoje. A entrega não era para mim, mas dependia de mim. Eu que fiz acontecer. Eu que carreguei, que fui até lá, que deixei no portão, certinho. Fiz do jeito que pediram, nem questionei. E por quê? Porque o valor era bom. Porque era caminho de casa. Eu fui fácil, igual a qualquer um. Esses dias mesmo, apareceu um pedido com endereço parecido. Não aceitei. Mas aí comecei a pensar, e se eu não tivesse aceitado aquele da fita, será que teria ido para outro motoboy? Será que alguém mais aceitaria, sem nem pensar 2 vezes? Porque a verdade é essa, a gente não pensa. A gente só entrega, a gente só quer voltar para casa. Mas e se o que a gente leva não é comida? E se não é nem pacote? E se o que eles estão pedindo é alguém para carregar o ritual? Eu não gosto nem de falar essa palavra, ritual, parece exagero. Mas o que eu vivi não foi só uma entrega, foi sei lá o quê. Mas ainda me acorda de madrugada às vezes. Sabe como? Eu sonho com aquele barulho. Tum, 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 sempre no mesmo ritmo. Sempre depois que eu deixo alguma coisa em algum lugar. E quando eu acordo, é como se tivesse alguém batendo no lado de dentro da parede do quarto. 3 vezes. Eu fico travado, sem saber se foi sonho ou se foi real. E até hoje eu não olho para dentro da mochila de madrugada, porque se tiver algo lá que eu não coloquei, eu só sei de uma coisa: a fita vermelha sumiu. E foi aí que eu entendi. Não fui eu que entreguei. Eu fui o que foi usado. Eu nunca tive medo de trabalhar na rua, mas nesse dia aí, eu tive. E o pior é que não foi medo de ser assaltado, não. Foi o tipo de medo que vem quando você percebe que te escolheram antes mesmo de você saber que estava indo para o lugar errado. Era fim de tarde, tipo umas 5 e pouco. Aquele horário onde o sol já está meio laranja, trânsito começando a travar, gente buzinando, criança saindo da escola e os pedidos tudo pipocando junto. Aceitei um chamado que parecia normal. Pedido de lanche, uma porção com refrigerante, nada demais. Endereço, lanchonete dentro de uma viela, bairro que eu já passei algumas vezes ali na Zona Leste. Nunca tive problema, então fui. Mas foi só virar na viela que já senti o baque. Primeiro, que não era uma viela qualquer. Era uma daquelas bem fechadas, com muro alto dos 2 lados e pouca saída. Sabe aquelas ruas que não dá nem para fazer retorno direito? Então, essa. Tinha umas 3 motos paradas na frente da lanchonete. Sem placa, nenhuma. As motos eram todas pretas, modelo igual. Estranho demais. Não era coisa de motoboy normal. A gente não para assim, muito menos junto.
Aí um cara saiu da porta da lanchonete, me olhou reto, sem sorrir, sem nada, e falou: "Você é o Clayton, né? Do EP." Mas ele estava sem celular na mão. E isso me travou. Porque assim, todo mundo que chama no app ou tá com o celular na mão ou mostra a tela, ou pelo menos fala: "Ó, chegou." Mas ele não. Ele só disse meu nome, seco, sem conferir nada, como se já soubesse. Como se eu já tivesse que ser o Clayton mesmo. Foi aí que o gelo veio nas costas. Instinto. Sabe aquela coisa que você não pensa? Que vem de dentro? Eu fiz a única coisa que deu tempo de pensar. Fingi que tinha esquecido a maquininha. Falei rápido: "Putz, esqueci a maquininha, já volto." E virei a moto como quem vai dar a volta no quarteirão. Mas eu já estava acelerando de verdade. O que eu ouvi atrás de mim, eu nunca vou esquecer. Grito seco de comando: "Pega ele!" E aí foi tudo no automático. Acelerei com força, cortei carro, subi calçada, entrei na rua principal de novo. No retrovisor, 2 motos saindo atrás. Rápido, muita rápida. E não era brincadeira. Os caras vinham mesmo, cortando pelo corredor, buzinando, acelerando junto. Eu tentei pensar rápido. Não dava tempo de voltar para casa, nem para a base. Não dava tempo de avisar ninguém. Trânsito pesado, carro demais, farol travado. Eu fiz o que dava. Soltei a moto do lado de um ponto de ônibus e corri para o posto de gasolina que tinha do outro lado da avenida. Aquele tipo de posto que fica aberto 24 horas, sabe? Entrei gritando: "Ajuda! Tentaram me pegar! Me ajuda, pelo amor de Deus!" O frentista ficou meio sem entender, mas quando eu falei: "Tentaram me roubar", ele me levou direto para a parte de dentro, onde ficam as câmeras e o segurança. Fecharam a porta, me deram água. Eu tremia, mas não era de frio. Era de raiva misturada com alívio e susto. Demorou uns 15 minutos para a polícia chegar. Tempo suficiente para os caras sumirem com as motos. Ninguém viu placa. E claro, né? Nem tinham. Quando a viatura chegou, contei tudo. Mostrei o print do pedido no celular. Os policiais conferiram no sistema e disseram a frase que me deixou ainda pior: "Esse pedido aqui foi feito com cartão clonado. E esse endereço nem existe mais. É abandonado." Como assim? Eu olhei de novo o endereço. Era o que estava no app. Era para ali que eu fui. Tava tudo certo. Mas era tudo mentira. O pedido era falso. O endereço era falso. E eu era o alvo certo. Depois que os policiais falaram que o pedido era falso, que o cartão era roubado e que aquele endereço nem existia mais, eu só consegui ficar parado. Parado mesmo. Sabe quando você sente que alguma coisa quebrou? Foi isso. Não foi só o susto, não foi só a fuga. Foi outra coisa. Foi o sistema. Foi o aplicativo. Foi tudo aquilo que eu confiava para pagar minhas contas. Que eu achava que tinha alguma segurança, algum filtro, alguma lógica. Não tinha nada. Era só número na tela. Qualquer um com cartão roubado podia abrir o app e mandar alguém para uma emboscada. E esse alguém era eu. Era qualquer um de nós. Eu perguntei para os policiais se dava para rastrear o cartão, o IP, sei lá, alguma coisa. Eles deram aquele olhar que a gente já conhece. Esses crimes aí são difíceis. Quando é com motoboy, nem vão muito longe. A gente faz o BO, mas o sistema é falho. Falho. Essa palavra me deu enjoo, porque não foi falha, foi entrega. Eu fui entregue, como uma pizza, como um pacote qualquer. Eles usaram meu nome, meu trabalho. Usaram o sistema de entrega para montar a armadilha certinho, com calma, com antecedência. E eu fui indo, normal, como qualquer outro dia. E podia ter morrido, podia mesmo. Não é força de expressão. Se eu tivesse parado, se eu tivesse perguntado quem pediu, se eu tivesse descido da moto para conferir, talvez eu nem estaria aqui contando isso. Mas a parte mais difícil, mais que fugir, mais que correr, foi voltar para casa e olhar o celular apitando com mais pedido, mais entrega, mais cliente, mais endereço.
E eu não consegui, não aceitei nenhum. Desliguei o app, apaguei da tela. Fiquei umas 3 semanas sem rodar. Perdi grana, tive que me virar com uns bicos de frete ajudando num depósito de madrugada. Tudo para não ter que escutar o barulho do pedido de novo, porque aquele barulho agora me dava enjoo. Te juro, tinha virado um som de perigo. E sabe o que é pior? Ninguém fez nada. O app só mandou mensagem automática perguntando se eu queria avaliar a entrega. Avaliar, como se tivesse sido só mais um cliente que não apareceu. Eu fiquei imaginando quantos outros motoboys passaram por isso. Quantos aceitaram pedido e não voltaram. Quantos caíram na tocaia e não conseguiram acelerar a tempo. E ninguém nem fica sabendo. Só mais um que foi roubado. Só mais um que perdeu a moto. Só mais um número. A gente é número, né? Pro cliente, pro app, pra polícia. Só quem sente é a gente mesmo. Porque a rua, ela marca. Ela pega de um jeito que ninguém vê. E desde esse dia eu mudei. Hoje eu olho tudo, confiro tudo, desconfio de tudo. Pode ser a avó do cliente me chamando, se não tiver celular na mão, se não mostrar o app, se a rua tiver esquisita, eu viro. Eu não confio mais. Não no aplicativo, não no sistema. E para ser bem sincero, nem nas pessoas. Porque o que mais doeu não foi quase ter sido pego. Foi perceber que alguém, em algum canto da cidade, digitou meu nome com calma, escolheu um lugar com viela, pegou um cartão roubado e clicou em pedir, como se eu fosse só mais um que podia cair. E quase caí, mas escapei, por pouco, por instinto ou sorte. Mas sei lá. Às vezes eu acho que o pior mesmo é isso. A gente sair para trabalhar e ter que contar com sorte, como se já fosse parte do serviço.